Meus amigos, uma boa tarde. Graças a Deus estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para mais um Evangelho, para que este Evangelho penetre no íntimo do nosso mais íntimos, para que assim todos nós possamos cumprir com nossas obrigações e os nossos deveres, no que concerne ao verdadeiro trabalho que nós temos que fazer aqui na Terra, que é o de nos esforçarmos para cumprirmos com os principais itens que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Todos nós estamos aqui na Terra especificamente para isso, em função do nosso planejamento reencarnatório. Na condição de aluno repetente, estamos aqui para ser aprovado nas matérias em que no pretérito fomos reprovados. Então, o tema de hoje nós poderíamos chamar de o sal da terra. Uma matéria muito boa. Vamos fazer uma reflexão. Aqui diz assim: até o advento de Jesus, a humanidade tinha apenas uma pequena noção de Deus. Tá vendo? Olha, até o advento de Jesus, a humanidade tinha apenas uma pequena noção de Deus. A maioria dos homens praticava o paganismo, adorando os fenômenos da natureza, dando-lhes vários nomes de deuses. Não é? Quem está nos falando, transmitindo esses ensinamentos, é Paulo Eduardo de Barros Fonseca. Aproveitando o ensejo já, mandando para ele os nossos agradecimentos por ele estar nos alertando com esses ensinamentos, que é muito importante para a nossa felicidade. Aí ele continua: em seus atos e palavras, Jesus revelou ao mundo importantes princípios éticos e morais, mas, sobretudo, que sua doutrina está concentrada na prática do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, antes da vinda de Jesus, não é? A humanidade tinha apenas uma noção de Deus. Eles viviam o paganismo, mas com a vinda de Jesus, não é? Veio nos mostrar que está concentrada na prática do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei de Deus se resume, toda a lei se resume nessa verdade aqui. Aí ele continua: Jesus exemplificou o homem de bem. Jesus exemplificou o homem de bem, o verdadeiro homem de bem. Demonstrando que a humildade e o amor ao próximo são chaves para a felicidade e que o maior líder é aquele que mais serve. Olha só que ensinamento fantástico, tá vendo? Jesus esteve aqui e ele demonstrou na prática, não é? Ele exemplificou o homem de bem, demonstrando que a humildade e o amor ao próximo são as chaves para a felicidade e que o maior líder é aquele que mais serve. Muito bem. Em suas parábolas, portanto, por meio de metáforas, revelou as qualidades que o homem encarnado deve preservar na busca constante do seu aperfeiçoamento individual e, como consequência, coletivo. Repetindo, em suas parábolas, portanto, por meio de metáforas, Jesus revelou as qualidades que o homem encarnado deve preservar na busca constante do seu aperfeiçoamento individual e, como consequência, coletivo. Então, todos nós estamos aqui na Terra para nos esforçarmos em busca do nosso aperfeiçoamento, né? Individual e,
consequentemente, coletivo, né? Porque o coletivo vai depender do meu exemplo. Mas ele continua. No Sermão da Montanha, que não é para a única crença, o Sermão da Montanha não é para uma única crença. Né? Jesus já demonstrou no Sermão da Montanha, ou do Monte, como queiram, já naquela época que ele era ecumênico. Nunca, em nenhum ensinamento de Jesus, ele criou barreiras, fronteiras, não. Jesus sempre foi ecumênico. Suas diretrizes e os seus fundamentos é para todos, sem exceção. Para bom, para ruim, para essa ou aquela, para doente, para ação. Aí ele continua. No Sermão da Montanha, que não é uma única crença, mas para toda a religião, né? E que por isso veio para reformar a humanidade na sua totalidade. Apresentou-nos os princípios que libertam o homem, porque é integralmente espiritual. Porque é integralmente espiritual. Universal. Ou melhor, místico-ético. Não uma teoria que o homem deva crer, mas uma realidade que ele deve ser. Olha que fantástico, que ensinamento fantástico, tá vendo? Jesus apresentou os princípios que libertam o homem, porque é integralmente espiritual, universal, ou melhor, místico-ético. Não uma teoria que o homem deva crer. Jesus não veio nos mostrar uma teoria que o homem deva crer especificamente, né? Mas uma realidade que ele deve ser. Então, Jesus veio nos mostrar, através de suas diretrizes e seus fundamentos, que nós não devemos ser fanáticos, nada de dogmas. Nós temos que nos conscientizarmos efetivamente sobre a necessidade que nós temos que colocar em prática através do nosso esforço para que nós consigamos ser. Nós temos uma meta a ser alcançada. Nós precisamos ser melhores, ser mais perfeito, ser mais bondoso, ser mais útil ao meio a que pertencemos. Enfim, nós temos que marcar presença aqui na Terra, através de atitudes, ação e pensamento. Em qualquer lugar que nós estejamos, no ambiente de trabalho, ou enfim, onde nós passarmos na face da Terra, em outras cidades, em outros países, nós temos que deixar para trás uma imagem. Temos que deixar um legado, pessoal. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente trabalhou há 10, 15 anos numa determinada empresa, ou passamos por um determinado local, passamos férias num determinado local. Qual foi a imagem que nós deixamos lá? Alguém tem queixa de nós? Ou será que as pessoas têm boas recordações de nós? Isso é muito importante. Por isso que Jesus falou, a cada um segundo suas obras. Então nós temos que marcar a presença, onde quer que estejamos. Aí ele continua. Daí, ser imprescindível que aquele que busca entender suas palavras também procure colocá-las em prática no seu dia a dia, sobretudo para que, mesmo em razão de ações individuais, a sociedade receba as influências do bem. Exatamente isso que eu acabei de falar. Tá vendo? Ele está falando, por isso que é imprescindível que aquele que busca entender suas palavras, ou seja, todos nós que buscamos entender as palavras de Jesus, nós temos que procurar colocá-las em prática no nosso dia a dia, sobretudo para que mesmo em razão de ações individuais, não é, a sociedade receba as influências do bem. As influências do bem. Tá vendo só, pessoal? Então, onde quer que nós estejamos, numa agência bancária, numa feira, qualquer repartição pública, uma visita para uma família,
Nós temos que ir lá deixar uma imagem. Nós temos que deixar uma influência através de um comportamento nosso, nem que seja através de um sorriso, de um olhar. A gente tem que deixar um indício de Deus, um indício de Jesus, um indício de um comportamento no bem. Não é? Por exemplo, a gente vai num local onde as pessoas nos tratam com ignorância e nós, mesmo com razão, temos o direito de reclamar, mas a gente reconsidera, não reclama. A gente segue a sugestão de Paulo de Tarso, quando nos diz, fique no prejuízo. Olha o que Paulo de Tarso nos propõe, fique no prejuízo. Então, nós não nos reservamos em fazer valer os nossos direitos, que é nosso direito, né? Fazer valer, mas a gente não faz. A gente resolve ficar no prejuízo. E aí? Que opção tomar? Fico no prejuízo? Aí é que está, pessoal. Aí é que está. Mas aí ele continua. Como a finalidade da vida material, por meio da reencarnação, é de que o homem alcance a perfeição. Está vendo? Então, a finalidade de nossa reencarnação aqui na Terra, da nossa estada aqui na Terra, é para que todos nós, pessoal, alcancemos a nossa perfeição. Ao buscarmos compreender os princípios revelados por Jesus, nos obrigamos a colocá-los em prática. Então, nós temos o dever e a obrigação, não perante Deus, não é? Não perante nenhuma lei, mas perante nossa própria consciência. Mas nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência para nos esforçarmos para colocar em prática os ensinamentos que o Filho de Deus veio nos trazer, a boa nova, aproveitando a misericórdia de Deus para conosco quando nos proporcionou a reencarnação. A reencarnação é oportunidade. Na condição de aluno repetente que todos nós somos, que nós somos reprovados em várias matérias, como nós sabemos, né? Ainda não amamos o próximo, ainda não perdoamos o próximo. São matérias em que ainda nem tiramos nota zero em matéria de relacionamento, de perdão. Então, o que acontece? Deus nos concedeu, através de sua infinita misericórdia, a oportunidade, na qualidade de aluno repetente que todos nós somos, de estarmos aqui nessa escola que é terra, para colocarmos em prática os ensinamentos que seu Filho nos transmitiu, para que assim nós possamos passar nas provas em que Jesus Cristo do céu coloca diante de nossas vidas, para que através dessas provas nós possamos adquirir a autossuperação. Mas, que via de regra, nós não fazemos isso, a gente foge. Nós fugimos mais uma vez. A gente foge das provas. A gente fica incomodando Deus para que nos tire daquela prova. Tá vendo? Às vezes a gente passa um sofrimento por estar cuidando de um parente difícil, ou de uma situação difícil, ou por estar numa cadeira de roda, ou por estar, enfim, quando a gente está passando por uma vicissitude, que é a prova que Deus nos colocou, que nós devemos aproveitar essa prova, não é? Então aí a gente foge. Às vezes a gente foge da convivência de alguém por não suportar as atitudes daquela pessoa, mas é a prova, mas a gente foge. E sabe o que a gente fala? Não, eu vou sair fora que eu não aguento mais, porque eu tenho que correr atrás de minha felicidade. Olha só. E muitas vezes a felicidade é ficar diante da prova, daqueles que nos incomodam. A prova é ali. Por quê? Se não fosse necessário passar por essa prova, Deus não teria deixado. Nada acontece por acaso. Não é? Nada acontece por acaso. Vocês acham que Deus, vamos raciocinar com inteligência, vocês acham que Deus ia permitir sadicamente que uma pessoa que me trouxesse infelicidade ficasse ao meu lado sem que não houvesse necessidade? Olha, nós temos que nos curvar diante das evidências da lógica.
Ele seria muito cruel. Seria uma comparação assim como bala perdida. Será que existe bala perdida? A mulher foi numa agência bancária com a filhinha de 4 anos de idade e viu uma bala perdida e pega a criança. E aí? Por que Deus permitiu que a bala perdida atingisse? E onde que ele estava? Ele estava dormindo? Sabe? Então o acaso não existe. Então nós não podemos fugir dos problemas. Nós temos que encará-los. Quando Deus achar que não há mais necessidade de passar por aquelas dores, Deus tira de nossas vidas. E geralmente Ele tira quando nós as superamos, quando não há mais necessidade de passar pelo teste e pela prova. É assim que funciona. Não é? Então não adianta fugir. Porque todas as vezes que a gente foge de um relacionamento, nós não estamos fugindo da pessoa que nos incomoda. Nós estamos fugindo de nós mesmos, pessoal. E ninguém consegue fugir de si próprio. Alguém consegue fugir de si próprio? O outro está em nossa vida intencionalmente para que eu aprenda muitas coisas. Paciência, resignação, tolerância, perdão. Eu aprendo a me libertar do melindre. Por que eu estou me sentindo ofendido? Por que eu estou me melindrando? Até eu me conscientizar, indo pesquisando, que uma coisa chama outra, que eu me incomodei porque eu fui melindroso. E o melindre não é de Deus. O melindre é uma ramificação do orgulho, que é a maior chaga da humanidade. Então, quando Deus permite que a gente passe por um problema, é para que eu me descubra. E para que isso seja levado a efeito, eu preciso aprender a me observar. Nós temos que aprender a nos observarmos. Se a gente está numa convivência de bicho, é o momento de fazer uma introspecção e perguntar para nós mesmos, meu Deus, por que aquela pessoa fez isso e eu me aborreci? Por que eu me aborreci? Por que a pessoa que ofendeu meu filho, eu me aborreci? Tem mãe que é capaz de agredir qualquer um se falar mal do seu filho. Isso quer dizer o quê? Que nós somos capazes de muitas coisas. De muitas coisas. Mas, enfim, fica para a nossa reflexão. Aí ele continua. Em Eclesiastes está escrito que a felicidade não é deste mundo, mas invariavelmente é aqui que começamos a construí-la. Certo? Olha, então a felicidade não é deste mundo. Mas é aqui que nós devemos iniciar a construção da nossa felicidade. Porque nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Nós estamos na Terra para isso, para construir a nossa felicidade. Porque se hoje nós sofremos, é em consequência do ontem. Amanhã, para sermos felizes, vai depender do agora, do hoje, do já, do neste momento. Né? É por isso que ele fala, em Eclesiastes, ou seja, está na Bíblia, está escrito que a felicidade não é deste mundo, mas invariavelmente é aqui que começamos a construí-la. Certamente é por esse motivo que no livro Servidores do Além, psicografado por Chico, Emmanuel disse que a felicidade já pode residir no espírito que realmente a procura, na alegria de dar de si mesmo, de sacrificar-se pelo bem comum e de auxiliar a todos. Então aqui Emmanuel está mostrando o caminho que nós devemos trilhar para alcançar a felicidade futura. Não nessa existência, vai ser difícil. Vou dar um exemplo melhor. Digamos que uma pessoa tem diabetes. E que essa diabetes, ela surgiu em sua vida como uma prova. Uma prova. Né? Porque o diabetes e todos os outros nossos problemas, ele tem a sua origem, né? A sua ramificação em duas fontes. Ou eu vim com esses problemas por causa do meu comportamento, das minhas infrações, das leis de Deus nessa existência ou em outra.
certo? Por exemplo, criança que está com câncer no hospital das clínicas, por exemplo, está com câncer, cabeça raspada lá. Ela não teve tempo de fazer mal a alguém. Nessa existência teve? Não. Então, supõe-se, né, pelas evidências da lógica, que a patologia que está em sua alma, ela é decorrente de comportamentos de vidas pretéritas. E que Deus, através de sua misericórdia, lhe concede a oportunidade de desse espírito milenar, já na condição infantil, corpo humano, já ir resgatando, expurgando suas imperfeições. É assim, esse é o raciocínio até que se prove o contrário. Muito bem. Aí ele fala, Emmanuel disse que a felicidade já pode residir no espírito que realmente procura na alegria de dar de si mesmo, né? De sacrificar-se. Então aqui ele está mostrando o caminho que nós devemos trilhar em busca da nossa felicidade. Então, eu quase que eu esqueci. Eu estava falando do homem que está com diabetes. Então a pessoa, digamos que uma pessoa, um exemplo, né? Que ela tem uma diabetes em decorrência de infrações cometidas em leis pretéritas. Digamos que em vidas passadas, ela não respeitou o seu corpo físico. Ela não respeitou o seu corpo físico. Então, o que acontece? Nessa existência, ela vem com essa deficiência para que, através da resignação, ela possa se superar, respeitar e amar seu próprio corpo, através da resignação. Então não adianta ela querer nessa existência curar o diabetes. A finalidade não é essa. A finalidade não é curar o diabetes. Ela curar a alma, respeitando o seu corpo. Então é por isso que tem pessoas que sofrem e não respeitam o corpo. Sabe que não pode comer doce, não pode comer isso, não pode comer, mas vai lá e come por causa da força do hábito que traz consigo e continua não respeitando aquela doença que ela contraiu no pretérito. Nem nessa não foi no pretérito. Mas nessa, a sua prova é justamente conseguir conquistar a sua autossuperação, respeitando a recomendação médica, respeitando o seu corpo físico, amando ele, respeitando o seu corpo físico, porque é ele que anima a alma e o espírito, entendeu? Para que assim, através da resignação, né, respeitando o seu corpo físico, ele possa fazer jus, saudando essa dívida que ele contraiu com ele mesmo, em outra existência ele conseguir a felicidade. É assim que funciona. Temos que nos conscientizarmos disso. Então não adianta, sabe, pessoal? A pessoa às vezes fica num sofrimento querendo curar, e digamos que cura. E se cura? Vai fazer que não sempre fala aqui dos 10 leprosos. Curou a lepra. E ele continuou. Então não vai adiantar. Mas não vamos entrar nesse detalhe novamente. Repetindo aqui, Chico Xavier Emmanuel disse que a felicidade já pode residir no espírito que realmente a procura na alegria de dar de si mesmo, de sacrificar-se pelo bem comum e de auxiliar a todos. Então, nessa existência, vamos ter uma atividade no bem. Todos nós temos a obrigação de termos uma atividade no bem, que não pode, de preferência, ser eventual, tem que ser contínua. Tem que ter atividade no bem. Quem exige isso é a nossa própria consciência, não é? Porque fazendo isso, eu vou, é como Kardec fala, cobrir uma multidão de pecados. Porque a única coisa que cobre os pecados, a multidão de pecados, é o amor, o exercício do amor contínuo, volta a dizer. Aí ele continua, daí que aquele que busca ser um homem de bem, tem o dever de cumprir plena e cotidianamente com sua obrigação enquanto cidadão. Quando houver esse entendimento, o homem praticará o respeito ao próximo, na mesma proporção em que quer ser respeitado. E nesse dia, por meio da sua fé, a humanidade terá conhecido e partilhará a luz que ilumina o caminho da salvação. E os homens, exercendo plenamente a cidadania, serão como o sal da terra,
que está lá em Mateus 5,13. Porque, em qualquer situação, vivenciando a mensagem cristã, preservarão os valores da verdadeira fraternidade e, sobretudo, as virtudes morais. Enfim, se dentro da perenidade da vivência material somos criaturas em crescimento espiritual, o Evangelho é a luz que ilumina, que dá significado à vida e valoriza. Fica aí, então, para a nossa reflexão, não é? Que devemos nos conscientizarmos efetivamente sobre a necessidade que todos nós temos, né, de termos uma atividade no bem. Que todos nós, como ele falou aqui, o sal da terra, né, nós estamos aqui para nos esforçarmos, para cumprirmos os principais itens que fazem parte do nosso planejamento encarnatório. Então, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.